Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, onde vamos falar um pouco mais sobre o universo da redação. Se você chegou até aqui é porque você tem algumas dificuldades e provavelmente você também vai fazer o Enem 2017, que vai ser realizado, vai ser, vai ser realizado agora, domingo que vem, dia 6, acho que é dia 6, né? E o que acontece, gente? Se você é aluno do terceiro ano do ensino médio, você está se formando, é o seu primeiro Enem, você tem dificuldade na parte da redação, não conseguiu desenvolver essa habilidade da redação durante o período que você estudava. Eu vou deixar aqui algumas dicas que vai facilitar esse momento tão novo, né, tão complicado também, arriscado aí, que é o momento de fazer a redação do Enem. Porque a redação do Enem é o divisor de águas. Você consegue alcançar muita pontuação, ou pelo menos mais da metade da pontuação do Enem vem dessa parte da redação. É por isso que é muito importante você ir bem na redação. Qual a dica que eu deixo aqui para vocês que vão fazer a redação pela primeira vez, que não sabem o que precisam fazer, que possuem algumas dificuldades? Quais as dicas que eu vou deixar para vocês? Vamos lá. Primeira dica. Qual é o tipo de redação do Enem? Eu posso fazer uma receita de bolo, eu posso falar sobre qualquer tipo de coisa, discorrer sobre qualquer assunto. Por exemplo, se falar sobre violência, eu posso falar de qualquer tipo de violência, começar de qualquer forma, fazer um texto assim, solto? Não, não. Então, é essa a grande dificuldade. Porque a redação do Enem é uma redação do estilo, do tipo, né, prosa dissertativa argumentativa. Então, não lhe dá a possibilidade de fazer um texto corrido onde você possa escrever de qualquer forma. Ou seja, se cair o texto violência, ele vai vir contextualizado dentro de uma problemática, você vai precisar delimitar essa violência. Então, não basta apenas que você escreva sobre algo, você precisa saber sobre o que você está escrevendo e delimitar esse tema. Só que você não vai delimitar esse tema você mesmo, né? Não será somente você que vai delimitar esse tema. Vai ter alguns textos norteadores que te auxiliarão a delimitar esse tema. Para ficar mais claro, deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, a persistência da violência contra a mulher. O assunto dessa redação é a violência. O assunto é a violência. A delimitação é a violência contra a mulher. Agora, o que você precisava trabalhar nessa redação é a persistência dessa violência contra a mulher. Entende? O ano passado, nós tivemos uma redação cujo tema era os caminhos para diminuir a intolerância religiosa. Então, por exemplo, qual é o assunto? A intolerância religiosa. Qual a problemática? Essa não estava ali visivelmente, mas sabe-se que a intolerância religiosa cresce no nosso país, ou pelo menos ela é persistente. Então, nós precisamos, ao delimitar esse tema, perceber o que a banca do Enem quer que a gente faça. E o que ela queria é que você mostrasse os caminhos para diminuir a intolerância religiosa. Quando fala diminuir, mostra que é grande a intolerância religiosa. Entende? Então, quando você pegar o texto da sua redação, tente delimitar esse tema, ou pelo menos tente delimitar qual é, sobre o que desse assunto você precisa falar. Como eu disse para vocês, se a violência, então qual é o tipo de violência? No Enem, que falou da persistência da violência contra a mulher, eu não poderia falar sobre qualquer tipo de violência, eu tinha que falar sobre a violência contra a mulher. E não somente contra a violência, não somente da violência contra a mulher, mas da persistência dessa violência. Tudo bem. Quais são outras dicas? Porque você já deu essas dicas em outros vídeos. Qual a dica? Tente fazer um texto onde você faça introdução, desenvolvimento e conclusão.
Para a introdução, você utiliza um parágrafo. Para o desenvolvimento, você pode utilizar 2 a 3 parágrafos. E a conclusão, você utiliza 1 a 2 parágrafos. Desculpem. Por que 1 a 2 parágrafos na conclusão? Né? Porque, assim, o seu texto ele precisa ter uma simetria. Então, uma introdução bem desenvolvida, com 2 argumentos, exige que você exige que você trabalhe esses argumentos no seu desenvolvimento e feche eles na conclusão. Então, quanto mais assunto, quanto mais abordagem você dá a esse assunto na sua introdução, você vai precisar de mais parágrafos no desenvolvimento e de mais parágrafos na conclusão. Entende? Então, procure fazer um texto onde você veja essa simetria acontecendo. Ou seja, um parágrafo para a introdução, então 1 a 2 parágrafos para o desenvolvimento e um parágrafo para a conclusão. Se você fazer uma introdução bem desenvolvida, uma introdução bem produzida, onde você trabalhe 2 argumentos, então tome cuidado, porque outra dica que eu tenho que deixar aqui para vocês nesse momento é que todos os argumentos que você utilizar na sua introdução, que você apontar sobre o assunto na introdução, você deve retomá-los no desenvolvimento e na conclusão, abordando-os com mais precisão. Então, por exemplo, se eu preciso falar sobre a intolerância religiosa, e eu falo sobre, descrevo vários tipos de intolerância religiosa, ou vários caminhos para a intolerância religiosa. Vamos supor que eu comece falando assim, né? Existe intolerância religiosa por conta disso, disso e disso. Então, tome muito cuidado, porque se eu disse que a intolerância religiosa se dá por meio disso, disso e disso, eu vou ter que trabalhar esse disso, disso, disso no desenvolvimento e fechar essa conclusão com disso, disso e disso. Então, esse é o problema do aluno que vai fazer uma redação, principalmente a redação do Enem, que é do tipo dissertativa argumentativa. Você precisa fazer um texto onde tem uma simetria, ou seja, você vai fazer uma discursiva de introdução, desenvolvimento e conclusão, mas precisa ter uma simetria. E essa simetria não vai ser somente em relação ao tamanho de linhas que você vai utilizar na introdução, desenvolvimento e da conclusão. Como eu falei, se você argumenta muito na introdução, você vai ter que argumentar muito no desenvolvimento e muito na conclusão. Isso vai se dar, você vai perceber que isso vai se dar também a depender do ponto de argumentos do número de argumentos que você utilizar. Então, se você utiliza 1 a 2 argumentos na introdução, você vai ter que retomá-los no desenvolvimento e retomá-los na conclusão. Então, por exemplo, se eu falo que a intolerância religiosa se dá por A, B e C, eu preciso retomar esses pontos em A, B e C. Se eu não vou desenvolver algum argumento que eu coloquei na minha introdução, no meu rascunho, eu preciso tirar. Muitos alunos foram despontuados porque quando a gente vai falar de um tema que envolve governo, gestão, aí tem pessoas que colocam lá, um exemplo, né, nos anos anteriores, Dilma. Qual a necessidade de você delimitar o governo? Né, o governo Dilma. Você vai falar de alguma... que essa problemática ela se desenvolveu no governo de Dilma com uma abordagem maior. Veja bem, aquele assunto que a gente trabalhava muito nos possíveis temas de redação, quando a gente falava da questão da água, da seca, né, e daquela necessidade de se pensar na água em São Paulo. O que acontece? Muita gente começou a discutir que há muito tempo existia seca no Nordeste e poucos recursos eram disponibilizados para lá para tentar diminuir esse problema. E por que agora, no governo de Dilma, olha a questão, em vez de dizer por que nesse momento, disse por que no governo de Dilma, então você teria que contextualizar isso. Se você citou Dilma na sua introdução, você precisava contextualizar, fundamentar. Então, tome muito cuidado, porque tudo aquilo que você coloca na introdução
você ter que retomar no seu desenvolvimento e fechar na sua conclusão. Já que você agora recebeu essa ideia, que tudo que você precisa argumentar, você precisa retomar em outro momento, se eu coloco na introdução, retomo no desenvolvimento e na conclusão, usem elementos coesivos que mostrem que você tem uma linha de raciocínio, você segue uma linha tênue. Então, além de você utilizar elementos coesivos como mais, entretanto, todavia e, né, para as orações aditivas, né, quando você usa duas orações, o que acontece? Além de você utilizar esses elementos coesivos, utilize aqueles elementos coesivos temporais, né, referenciais. Procure fazer pesquisa sobre isso, porque assim, tem pessoas que começam a escrever um texto e ele se preocupa com a conectividade do assunto em si. Então, por exemplo, tem gente que começa a falar sobre as drogas, por exemplo, e fala: as drogas é um problema que acontece há muito tempo, há muitos anos, e afeta isso, e porque disso, e porque daquilo, mas não existe uma certa conexão entre os elementos, entre esses argumentos no texto. O texto, para ele ter essa propriedade de texto, ele precisa ser informativo, ele precisa passar uma informação que vai criar uma certa comunicação com o leitor, e ele precisa ser um emaranhado de informações. Então, essas informações precisam, já que é uma emaranhada de informações, elas não podem estar soltas, senão vai dar para a gente um problema na redação, que é a fuga do tema. Então, essas informações dentro do seu texto, elas precisam estar interligadas, conectadas. E os elementos coesivos, eles vão dar essa conectividade no seu texto. Então, por exemplo, dessa forma, portanto, né, tem gente que gosta de usar o percebe-se. É você utilizar elementos coesivos, palavras e expressões que vão fazer uma certa retomada. Agora, tome cuidado, porque existem palavras que nós chamamos de muletas textuais, que elas só servem para encher linguiça. Então, qual o problema? Você utiliza uma palavra, uma expressão, né, uma expressão que poderia naturalmente ser dispensada daquele texto. Você poderia tirar aquela expressão. Eu, por exemplo, quando vou ensinar redação para os meus alunos, eu peço para que eles escrevam primeiramente da forma que vem à mente. Por exemplo, falem sobre qualquer assunto e da forma que vem na mente de vocês. Então, é aquela questão, eu preciso que o aluno coloque alguma coisa no papel, para ele ter uma ideia de quais são os assuntos, qual o assunto, como se fosse um esquema, qual assunto que ele, quais são os argumentos que ele tem para abordar a respeito de determinado assunto. Depois que ele coloca aquilo no papel, a gente vai organizar para depois a gente transferir para a folha resposta, para a folha de resposta. Então, nesse momento que nós estamos transferindo informação da mente para o papel, eu não me preocupo muito como essa informação chega. É claro que eu me preocupo que ela seja coesa, que ela tenha significados, tal, demonstre que são argumentos claros, objetivos, só que eu não me preocupo com aquela ideia de conectividade do texto, né, da redação. Mas aí é claro que na hora de montar minha redação eu vou precisar dessa conectividade. Então, os argumentos que eu vou selecionar para o meu texto, quando o manual do Enem fala que a gente precisa escolher muito bem os argumentos que a gente vai colocar no nosso texto, ou seja, que a gente precisa selecionar essas informações, nós vamos utilizar, selecionar informações que são importantes, que são informações que vão dar objetividade para o nosso texto, não vão fugir ao tema, vão ter uma conectividade, entende? Então, se você começa a falar sobre
a persistência da violência contra a mulher, você fala a violência contra a mulher e a persistência dessa violência. Se o seu texto exige uma, 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 uma intervenção, uma proposta de intervenção, então você acrescenta também um momento nessa sua redação para a proposta de intervenção, que geralmente vem na conclusão. Então, o que acontece, gente? Selecionem textos, selecionem argumentos, fatos, opiniões, citações que vocês possam colocar dentro do seu texto. Aí, vocês fazem um esquema, primeiramente, façam um esquema onde vocês vão colocar aquilo que está na mente de vocês, que vocês podem atrair naquele momento, né, alcançar na mente de vocês, coloquem para o papel, para vocês não esquecerem quando vocês forem produzir a redação de vocês. Então, ali vocês vão colocar esse assunto, isso aqui eu coloco na introdução. Essa citação aqui eu posso utilizar ela no meu desenvolvimento quando eu for fundamentar a minha teoria, a minha tese. E isso aqui eu posso colocar na conclusão. E você vai ali criando essas possibilidades e vai, claro, colocar os elementos coesivos para formar essa conectividade no seu texto. Ok? Não coloquem mais de 3 argumentos na introdução de vocês. Porque como o texto do Enem tem uma margem de 30 linhas, como se assim, tem um número de linhas e essa numeração parece que é 30, o que acontece? Se você fugir muito dessa simetria de 5, 10 e 5, ou seja, se você fizer uma introdução uma redação muito fundamentada, com 2, 3 argumentos, você vai ter que retomar esses argumentos no desenvolvimento, e vai ficar muito complicado para você conseguir pensar coerentemente para poder organizar essas informações, para não ficar uma coisa meio assimétrica, né? Então, por exemplo, faz uma introdução grande, um argumento, sabe, com poucas linhas. Aí imagine aquele problema de você acabar correndo risco de ser objetivo demais. E aproveitando que eu estou aqui nesse assunto, não coloquem título na redação de vocês. Porque se vocês forem objetivos demais e o texto de vocês gerar dúvidas ou curiosidades no leitor, o que acontece? O leitor é o que vai corrigir sua redação. Você vai ser despontuado porque colocou o título na sua redação. Então, tudo que você coloca ali, aquelas linhas ali, elas também servem para pontuar ou despontuar o candidato. Então, se você não consegue ser objetivo dentro daquelas 30 linhas, você pode ser despontuado. Se você usa 15 linhas para fazer a sua redação e você não consegue alcançar a objetividade, trabalhar todo aquele conteúdo, aquele assunto dentro da redação, então você também pode ser despontuado. Imagine aí, você tem 30 linhas para poder desenvolver um tema, uma delimitação desse tema, um conteúdo, levantar argumentos, citações, fatos, opiniões, e aí você simplesmente não quer se dar esse luxo de escrever muito. Você escreve pouco, acha que a sua objetividade é o que importa, e você não se preocupa se a quantidade de informação que você colocou naquele papel e da forma que você colocou, você atendeu a necessidade do seu leitor. Lembre que o texto é feito para ser lido. Então, a pessoa que vai receber o seu texto precisa perceber essa linha de raciocínio, precisa ver a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, essa conectividade de informações, né? Seu texto não pode ter fuga do tema, então um determinado argumento dentro do seu assunto não pode estar desligado das outras informações, né? E é isso, né? Se o seu texto exige também uma proposta de redação, uma proposta de intervenção, precisa ser uma proposta boa, lógica, e é uma dica que eu deixo aqui para vocês: fundamentem a proposta de intervenção de vocês. Nada de colocar assim, o governo precisa fazer isso. Quem? Qual instituto? Qual órgão? Qual setor? Sabe, quem vai fazer isso?
Quem vai fazer isso? Que é representante, quem que representa o governo que vai fazer isso? É na área da educação, então o Ministério da Educação, é na área do trabalho, Ministério do Trabalho. Quem que vai trabalhar com essa, quem que vai realizar essa proposta? Quem que poderia estar à frente dessa proposta de intervenção? Percebem? Então, assim, gente, eu deixei aqui algumas dicas para vocês sobre como desenvolver a redação de vocês. Utilizem algumas dessas dicas na redação de vocês. Se vocês não conseguirem usarem todas, usem uma ou outra. Eu sei que o texto, eu dei várias dicas aqui, não segui, tentei seguir uma linha de raciocínio boa, mas claro que eu me perdi um pouco, porque eu não pensei em fazer esse vídeo para vocês, eu fiz assim porque algumas pessoas me pediram algumas dicas de redação, então esse vídeo saiu assim em cima da hora. Mas, da mesma forma que eu consegui mais ou menos, né? Conseguir atingir o objetivo de poder passar para você dicas de redação e não fugir dessas dicas, seguir uma linha de raciocínio. Quando eu começava um novo argumento, eu tentava relacionar ele com o anterior, assim tem que ser na redação de vocês também. A introdução precisa criar caminhos para o desenvolvimento, que precisa estar conectado à introdução e também criar um gancho para a conclusão e ali fechar com chave de ouro. E para encerrar esse vídeo, vocês não precisam fazer conclusões emotivas, chamativas, cheios de palavras de impessoalidade, então é lamentável, é importantíssimo, sabe? Aquelas palavras que mostram a emoção do escritor, que trazem a redação para a subjetividade. O texto de vocês não pode ser subjetivo. Os textos de vocês precisam ter essa marca que é a impessoalidade. É escrito em terceira pessoa, então não pode ser seu. É seu, mas não pode ter a sua cara, o seu jeito, suas marcas, seus registros. E tomem cuidado também para não colocar em registros da oralidade, sabe? O texto escrito é diferente do texto falado. Então, tomem cuidado, porque tem muitas pessoas que falam bem, se expressam bem, né? Vamos supor assim, tem um dom de se comunicar, mas não tem na oralidade registros da escrita. Por exemplo, eu encontro muitos professores que falam dessa forma, entretanto, todavia, que são palavras, elementos coesivos que a gente usa muito aonde? No texto escrito. Então, assim, se você fala com muitos registros da escrita e você vai escrever você vai fazer um texto, produzir um texto escrito e você consegue colocar esse registro na sua redação, beleza. Agora, se você traz marcas, registro, faz um registro na sua redação, da sua oralidade, isso complica. Então, tome muito cuidado com as expressões e as construções que vocês forem fazer na redação de vocês, que trazem marcas da oralidade. O texto escrito é diferente do texto oral. Se preocupem com a regência, se preocupem com a organização do texto, das orações, se preocupem em fazer parágrafos não muito longos, se preocupem com a pontuação, com as vírgulas, com as crases, se preocupem com a acentuação, se preocupem em não cometer os mesmos erros duas vezes. Se vocês erraram uma palavra, uma frase, façam um risco sem borrar muito a redação de vocês, porque eu já vi pessoas que fizeram redações que tiveram dificuldade, precisaram marcar uma parte porque escreveram e se arrependeram, né? Podemos falar assim, se arrependeram do que escreveram, acharam que não estava coerente, que não estava legal, fizeram aquele traço e mesmo assim não foram muito despontuados, não se prejudicaram na redação. Claro que você é despontuado, você
perde ponto por não escrever uma redação da forma correta, de uma forma clara, objetiva, concisa. O redator, né, imagina, você teve uma folha de redação de rascunho. Por que que você vai fazer uma redação? Por que que você vai fazer, né, uma redação toda borrada, toda cheia de rabiscos, né? Eles querem uma coisa legível, bonita, agradável, esteticamente agradável. Então, tome muito cuidado com isso, tá bom? Então, deixo essas dicas para vocês. Prometo vir aqui em outros momentos, falar de futuras redações. Mas é isso. Para o Enem de 2007, acho que essas dicas são legais. Se vocês colocarem em prática algumas dessas orientações, a redação de vocês vai receber uma nota maior. Se você não receber um ponto na competência 1, você ganha na 2, ou na 3, ou na 4, ou na 5. Ou, se Deus permitir, vocês recebem essas pontuações nas 5. Tá ok? Então, 200, 200, 200, 200. Tá ok? Um beijo e abraço para vocês. Fui!